Bem-vindo para mais um tutorial. Nesse tutorial será apresentado como validar o formulário com YUP no React, isto é, utilizar o YUP para validar o formulário no front-end. E o que será implementado é o seguinte, por exemplo, este formulário deixa o campo nome vazio, necessário preencher o campo nome, preenche o campo nome, necessário preencher o campo e-mail, preencho o campo e-mail, no entanto eu coloco e-mail inválido, clico em cadastrar, necessário preencher com e-mail válido, coloco o e-mail válido, ok, necessário preencher o campo senha, em seguida coloco de 1 até 3 somente, clico em cadastrar, a senha deve ter no mínimo 6 caracteres, coloco 4, 5, 6, clico em cadastrar, não encontrou erro nenhum. É isso que será implementado nesse tutorial, como implementar a validação, como validar o formulário no front-end utilizando o YUP. Para começar, eu criei o diretório tutorial na área de trabalho. Dentro desse diretório, eu criei um projeto utilizando o React. Para criar este projeto, utilizei este comando, desde que eu tenha um Node instalado na máquina. Em seguida, acessei o diretório, startei o projeto e neste projeto eu implementei o seguinte, no arquivo raiz, no arquivo app.js, implementei um formulário básico. Primeiro importei o React, em seguida criei a função, criei uma constante utilizando o useState com a posição name, e-mail, password, sendo os campos que eu vou ter no formulário. Tenho também a constante status para receber o tipo da mensagem, se é uma mensagem de sucesso ou erro. Também tenho a função para receber os dados, estou recebendo os dados de todos os campos e, em seguida, quando o usuário clicar no botão, eu chamo esta função. O usuário clicou neste botão Submit, chama esta função addUser. Ao chamar esta função, primeiro utilizo o Prevent Default para não recarregar o formulário, em seguida crio uma constante SaveDataForm, indicando se salvou com sucesso ou não. Eu sei que eu não estou salvando, não estou enviando os dados para o back-end, mas neste local você pode implementar fazendo uma requisição para o back-end e enviar os dados. Em seguida eu verifico se conseguiu salvar com sucesso ou não conseguiu salvar. É claro, aqui conforme eu setei, eu não estou salvando, só indico true conseguiu salvar com sucesso, falso não conseguiu salvar com sucesso. E tenho este resultado. Abrindo, após ter startado o projeto, para startar, utilizei este comando. Caso você tenha baixado o código-fonte, você primeiro precisa instalar as dependências, só depois rodar o projeto. Ao rodar o projeto, tenho este resultado. Os 3 campos, sendo que eu tenho no formulário. Tenho o primeiro input para o campo name, segundo input, campo e-mail, e em seguida, terceiro input, o campo password. São os 3 campos, em seguida tenho o botão. Mas no momento, caso eu clique em cadastrar, por exemplo, deixei o vazio, clico em cadastrar, usuário cadastrado com sucesso. Eu quero validar para verificar se o usuário preencheu ou não. Para isso, será implementado neste local, antes de eu fazer a requisição para o back-end. Neste local que você faz a requisição. Antes de eu criar esta constante, indicando se conseguiu salvar com sucesso ou não, eu implemento a validação. E para implementar esta validação, será utilizado o YUP, pesquiso por npm YUP. Após ter pesquisado, abro o site, abrindo a documentação, eu tenho como instalar. Primeiro preciso instalar, copio o comando, acrescento no arquivo ler, só para vocês terem a sequência de comando, somente altero no lugar do "-s", eu acrescento "-save". Para que serve este save? Para acrescentar a dependência no arquivo packed. Para que serve essa dependência? Ela serve para validar o campo do formulário. Quando eu quero validar o formulário, eu posso utilizar o YUP. Pego o comando, pauso o servidor, dou um Ctrl+C, S, sim, pausei o servidor. Após ter pausado, colo o comando npm install para instalar a dependência. Dependência instalada com sucesso, starto novamente o projeto. Para startar, utilizo o comando npm start, conforme está na documentação, conforme eu coloquei no arquivo ler.
com o projeto startado, posso utilizar o yup, essa dependência. Como que eu utilizo? Primeiro eu importo, pego como eu preciso importar, eu importo no arquivo app, onde que eu já tenho o formulário, importei o yup, após ter importado posso utilizar. Primeiro, eu crio uma constante, eu posso criar uma variável, uma constante, eu utilizar o let, o nome esquema, utilizo o yup que eu importei, a função objeto e em seguida a função shape. Dentro desta função, eu indico quais são os campos que eu quero validar. Por exemplo, nome, ano, o ano é do tipo número, é obrigatório, um número positivo, inteiro, e-mail é do tipo string, e em seguida do tipo e-mail, o website do tipo string, também o URL e assim por diante. Posso copiar ou implementar do zero. Eu prefiro implementar do zero porque neste local, antes de fazer a requisição para o back-end que você vai implementar, eu chamo uma função. E ao chamar esta função, eu verifico se for diferente, eu estou negando await, aguardo o processamento, preciso utilizar o await para ele não ir para a próxima instrução enquanto não finalizar esta linha. Chamo a função validate, ainda não tenho esta função, logo eu crio esta função e quando for diferente de true, eu coloco return, pause o processamento, retorne, não continue o processamento. Se esta função ela retornar diferente de true, se ela retornar falso, não continua. Crio esta função antes do return, utilizo o async, porque será utilizado o await. Em seguida, crio a função, utilizo esta palavra reservada, o nome da função que eu chamei na parte superior, validate, e dentro desta função utilizo o let, conforme está na documentação. Em seguida, esquema, e eu quero validar utilizando o yup, que eu importei, utilizo a função objeto, depois a função .shape, e dentro desta função eu indico quais são os campos que eu quero validar. E o primeiro campo que eu quero validar refere-se ao campo nome. Este campo, conferir no formulário qual é o name que eu atribuí. No atributo name eu coloquei a palavra name. Eu utilizo name, sendo o nome do campo. Depois eu indico, utilizando o yup, que este campo é do tipo string, o usuário deve preencher texto. Quando o usuário não preencher, eu retorno a frase, erro necessário preencher o campo nome. Também este campo nome é obrigatório, coloco método required e em seguida a frase, erro necessário preencher o campo nome. No momento deixo somente a validação em relação ao campo nome, depois eu utilizo o try-catch para verificar, caso tenha executado com sucesso, acessa o try. Caso não tenha executado com sucesso, acessa o catch e em seguida recebo o erro como parâmetro, esta mensagem que eu quero receber como parâmetro, e em seguida eu utilizo o seguinte, eu utilizo set status, sendo esta constante que eu tenho acima, indicando o tipo da mensagem e a mensagem. Copio as duas posições, somente preciso indicar que vai ser um objeto. Primeiro, qual é o tipo da mensagem? Retorno na parte que eu estou imprimindo, é uma mensagem do tipo erro, coloco type erro, e qual é a mensagem? Eu quero pegar esta mensagem. Como que eu recupero? Ela está dentro deste parâmetro erro, e em seguida tem a posição errors, esta posição errors que tem esta mensagem de erro. Quando acessar no cat, eu retorno, dou um return falso, quer dizer que houve um erro. Ao ter falso, retornando falso, se for diferente, o validate, a função validate for diferente de true, pause o processamento. É diferente? Sim, quando houver algum erro, é diferente de true, é falso. Se não, eu retorno aqui na parte superior, eu coloco true, continue o processamento. Somente eu preciso indicar o que eu quero validar. Para isso, utilizo await, em seguida esquema, esta constante, esquema, ela que vai receber o valor, ela que eu quero validar, utilizo a função validate e passo como um objeto
os valores que eu quero validar. E os valores que eu quero validar estão dentro desta constante user, nome, e-mail e password. Em função disso, simplesmente eu coloco neste local user. Será que vai validar pelo menos o campo nome? Conferir se a validação em relação ao campo nome vai funcionar. Só verifico aqui, exato, está um objeto. Posso tentar cadastrar. Clico em cadastrar e tenho a frase: erro necessário preencher o campo nome. Exato. Caso eu preencha o nome, vamos ver, usuário cadastrado com sucesso. Então significa que está validando. Mas eu quero validar os outros campos. Como que eu faço para validar? Eu preciso colocar de forma decrescente. O próximo é o campo e-mail. O name do campo é e-mail, que eu atribuí, utilizo o name do campo. Em seguida, utilizo o yup, a dependência que eu estou utilizando deve ser do tipo string, o valor que o usuário está preenchendo. Posso pegar esta frase só para agilizar. Erro necessário preencher o campo e-mail. Copio novamente esta frase e depois de ter verificado que é uma string, eu também preciso indicar que é obrigatório. Para isso, utilizo o required, indicando que o campo é obrigatório, erro necessário preencher o campo e-mail, e em seguida também indico que o usuário deve preencher e-mail. Posso utilizar conforme a própria documentação indica. Eu posso utilizar e-mail para verificar se o usuário está enviando o valor igual e-mail. E posso retornar uma frase: erro necessário preencher o campo como e-mail válido. Só falta colocar a vírgula para separar um campo do outro, conferir se vai validar o e-mail, preencho o nome, deixo o campo vazio, campo e-mail vazio, necessário preencher o campo e-mail, coloco o e-mail inválido, deixei o e-mail inválido, clico em cadastrar, necessário preencher o campo com e-mail válido. Caso eu coloque o e-mail válido, clico em cadastrar, usuário cadastrado com sucesso. Próximo passo é validar o campo senha. E o campo senha, o name do campo é password. Por que eu estou utilizando o name do campo? Porque quando eu recebo os dados do formulário, eu estou setando. Recupero o nome do campo primeiro e depois eu atribuo o valor. Por isso que eu posso utilizar o próprio nome do campo. É o campo senha. E este campo senha também utilizo o yup para validar. Em seguida vai ser uma string. O usuário precisa preencher um texto. Posso pegar esta frase como exemplo: erro necessário preencher o campo senha. Depois, este campo senha ele é obrigatório, utilizo o método required e também coloco esta frase: erro necessário preencher o campo senha. Só coloco ponto de exclamação no final e acrescento neste local: erro necessário preencher o campo senha. Além de ser obrigatório, o usuário deve colocar no mínimo 6 caracteres. Utilizo este método, o min. Em seguida indico no mínimo 6 caracteres e depois eu tenho a mensagem de erro. Pego esta mensagem, somente coloco a vírgula para separar um campo do outro e em seguida a mensagem. Não é esta mensagem, vai ser: a senha deve ter no mínimo 6 caracteres. Conferir se realmente vai funcionar, coloco o nome, e-mail, em seguida a senha 1, 2, 3, coloquei somente 1 até 3, não, deixo vazio primeiro. Clico em cadastrar, necessário preencher o campo senha, em seguida eu coloco de 1 até 3, cadastrar, a senha deve ter no mínimo 6 caracteres, 4, 5, 6, clico em cadastrar, o usuário cadastrado com sucesso, porque o formulário está correto. Eu sei que ele não está cadastrando com sucesso, eu simplesmente estou atribuindo o valor para a constante, se conseguiu salvar com sucesso ou não. Por exemplo, coloco falso, preencho o formulário e, ao clicar em cadastrar, a senha deve ter no mínimo 6 caracteres, faltou colocar até os 6, usuário não cadastrado com sucesso. Eu somente estou retornando true ou falso, mas neste local você pode fazer uma requisição no back-end. O objetivo desse tutorial era apresentar como realizar a validação do formulário utilizando yup e apresentei para vocês como realizar esta validação no
front-end. Por que é importante ter essa validação no front-end e não somente no back-end? Porque quando você tem no front-end, o formulário é validado no navegador do usuário, não precisa fazer uma requisição para o back-end sempre quando o usuário clicar no botão cadastrar. Somente faz uma requisição para o back-end quando o formulário estiver corretamente preenchido. Com a validação implementada, não esqueça de deixar seu like e verificar se está inscrito no canal para receber as notificações dos próximos tutoriais e eu aguardo você no próximo tutorial.